Redmi Note 13 ou Realme C67? Vamos comparar os dois no vídeo de hoje e vamos ver qual que é uma melhor opção. Lembrando que os dois celulares foram lançados há pouquíssimo tempo e basicamente custam quase o mesmo preço. Dependendo, você pode encontrar o Redmi Note 13 mais barato ou o Realme C67 mais barato, mas é pouca coisa de diferença. Mas vamos comparar tudo nesse vídeo e vamos ver quais são as maiores diferenças entre os dois. Lembrando que qualquer um dos dois vai ter o link aí embaixo se você quiser comprar, mas espera até o final do vídeo para você ter certeza qual que é a melhor opção para você. Começando então pelo design, a gente tem quase a mesma cor aqui dos dois, tá? Eu tenho aqui a cor verde do nosso Redmi Note 13 e também a cor verde aqui do Realme C67. Mas os dois são plástico na traseira e também plástico nas laterais, tá? Então basicamente os dois tem a mesma construção. Aqui no Realme C67 é uma traseira fosca, né? Aqui a parte traseira. E aqui no Redmi Note 13 ela é lisa e é levemente brilhante, tá? Dá leves reflexos, mas não é tão forte quanto a cor azul. Tem 3 câmeras no Redmi Note 13 e 2 câmeras no Realme C67, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Olhando a parte de cima dos aparelhos, a gente tem aqui o áudio estéreo nos dois, tá? Então é um ponto bem interessante, os dois contam com áudio estéreo. Os dois têm entrada para fone, enquanto o Realme aqui na parte de baixo, o Redmi Note 13 é na parte de cima, e tem um microfone auxiliar no Redmi Note 13 que a gente não tem no Realme C67. Mas o Redmi Note 13 também tem aqui o sensor infravermelho, tá? Que aí dá pra gente controlar o ar-condicionado, TV, tudo pelo celular. Então é um ponto aqui que o Redmi Note 13 tem a mais que o Realme C67. Falando agora das laterais, a gente tem aqui o botão Power com sensor digitais no Realme e no Redmi Note 13 apenas os botões, tá? O sensor digitais do Redmi Note 13 é na tela, enquanto aqui do Realme é na lateral, beleza? Também nós temos película aplicada na tela dos dois, então é uma película de plástico, mas já protege contra riscos, tá? Então é um ponto legal que a gente tem que mencionar aqui. Mas olhando a gavetinha de chip, o Redmi Note 13 ele tem uma gavetinha de chip híbrida, tá? Você consegue colocar um chip e um cartão de memória ou 2 chips. Então dá pra gente colocar aí. E também tem uma borrachinha para proteção contra água IP54. Já o C67 ele tem uma gaveta tripla, então dá para pôr 2 chips e um cartão de memória e ainda também tem a proteção aqui para água IP54. Então aí nesse ponto o Realme C67 ele tem mais conectividade para chip. Então se você precisa colocar 2 chips e um cartão de memória, você pode pegar o Realme C67 para esse quesito. Agora falando da tela dos dois aparelhos, nós temos diferença de tamanho, tá? O Realme C67 ele tem uma tela IPS com 6.72 polegadas e resolução Full HD com taxa de atualização de 90 Hz. Então se a gente entrar aqui, a gente tem aqui na parte de tela a taxa de atualização de até 90 Hz. É uma taxa de atualização legal. O Redmi Note 13 tem aqui uma tela AMOLED 120 Hz com a resolução Full HD também. Então aí a taxa de atualização é maior no Redmi Note 13. Mas aí tem um ponto que a tela AMOLED, ela tem um ângulo de visão melhor. Então se a gente virar a tela dos dois aparelhos, olha como a do Realme escurece. Principalmente em telas mais claras também, aqui nas configurações, por exemplo, a gente está aqui na tela branca, na hora que eu virar a tela, o Redmi acaba tendo um ângulo de visão melhor. Se a gente olhar na câmera de cima, por exemplo, ó, na hora que eu erguer os dois aparelhos, olha a diferença. A gente tem aqui um ângulo de visão melhor por conta da tela AMOLED do Redmi Note 13. E, consequentemente, as cores são mais vibrantes e o Redmi Note 13 tem um brilho mais alto também. Então, quando você estiver fora de casa, o brilho da tela do Redmi Note 13 vai entregar ali uma força maior e, consequentemente, você vai conseguir ver melhor o conteúdo que tiver na tela dele. Já o sensor de digitais dos dois funciona bem, tá? O Realme aqui na lateral, tá? Então, funciona bem rápido. E do Redmi Note 13 é na tela e também ele funciona muito bem. A gente não tem problema de desbloqueio em nenhum dos dois. E lembrando que aqui, mesmo sendo na tela, a gente tem uma película que também não atrapalha, né? Então, se você colocar uma película de vidro, provavelmente ele vai continuar lendo aqui a sua digital de forma bem tranquila. Já em relação ao peso, o Redmi Note 13 tem 184 gramas, então é um peso bem ok para a categoria, e o Realme C67 tem 188 gramas. É basicamente o mesmo peso dos dois, não muda praticamente nada entre um e outro. E, consequentemente, a bateria dos dois é igual. São 5.000 mAh de capacidade para os dois,
E o carregador que vem na caixa também é a mesma capacidade, são 33 watts nos dois aparelhos. Então aí, para você que está na dúvida, né, quem vai carregar mais rápido, o Realme e o Redmi Note 13 têm a mesma capacidade de carregamento. Então basicamente, dentro da caixa o carregador é o mesmo, né? Não é a mesma marca, mas é a mesma capacidade. E também temos uma diferença aqui da capinha. O Realme, ele tem essa capinha de TPU transparente, enquanto o Redmi Note 13 tem essa capinha fosca. Eu gosto bastante dessa capinha porque ela não marca dedo, é fosca, não amarela e dá um design bem legal para o aparelho. Já em relação ao processador dos dois, aqui nós temos o mesmo chipset, Snapdragon 685. Redmi Note 13 trazendo o mesmo chipset da geração anterior e o Realme C67 trazendo o Snapdragon 685. Basicamente, os dois vão ter a mesma performance, mas para termos comparativo, eu fiz o AnTuTu Benchmark aqui e dá uma olhadinha na pontuação dos dois. 311 mil para o Realme e 349 mil aqui para o Redmi Note 13. A diferença de pontuação aqui, se a gente abrir aqui, nós temos uma diferença na memória e no cálculo UX aqui. A memória é a memória interna, tá? A memória ROM, se a gente abrir aqui, ó, a gente consegue ver a diferença entre uma memória e outra. A gente percebe que o Redmi Note 13, a gravação e acesso da memória é bem mais rápido que no Realme. E isso, consequentemente, vai dar uma vantagem para o Redmi Note 13 em abrir aplicativos mais rápido. E, consequentemente, na hora que a gente for abrir um jogo, vamos dar uma olhadinha na diferença na velocidade de abertura dos jogos, tá? Eles têm uma diferença na pontuação, mas na hora de abrir aplicativos, ó, a velocidade é basicamente a mesma, tá? Então a gente não pode se atentar apenas ali aos benchmarks. A pontuação é a mesma, eles vão ter um desempenho muito próximo, a gente não vai ter uma diferença de desempenho assim tão gritante que a gente possa colocar no ponto aqui de qual escolher por conta disso. Então, se você está na questão de desempenho em dúvida, os dois vão ser bem próximos nessa questão. Se você quiser comprar qualquer um dos dois, eu vou deixar o link aí na descrição, já separado, porque tem várias versões, né? 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. Essa versão aqui do vídeo, elas têm 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então depois tem o link aí embaixo se você quiser comprar o seu. Agora falando do sistema operacional, a gente tem aqui uma diferença que eu quero mencionar porque eu acho bem importante, tá? Em relação ao sistema, o Redmi Note 13, ele tá com a MIUI 14, vai receber o HyperOS. Já aqui no Realme C67, a gente tem aqui a Realme UI e basicamente os dois têm os seus próprios sistemas. Mas aqui vai um adendo, tá? A Realme UI que tá aqui no Realme C67, ela não é aquela Realme UI cheia de funções, ela é aquela mais puxada para o Android puro, tá? Então, se você ver aqui as funcionalidades, lembra bastante o Android puro. Então, se você está aí na dúvida, né? Ah, o sistema é aquele completão da Realme? Não. Eles trouxeram um sistema mais clean, mais puxado para o Android puro. O Redmi Note 13, ele tem aqui a MIUI 14, com todas as funções que já tinha no Redmi Note 12. Então, a gente não tem aqui uma redução de funcionalidades como tem no Realme C67. Então aqui a gente tem a tela sempre ativa. Quando a gente bloqueia a tela, por exemplo, ele mostra aqui as informações pra gente, uma função bem legal e eu gosto de utilizar essa funcionalidade. A gente tem também até o bloqueio de apps e duplicar aplicativos aqui no sistema. Então, consequentemente, na minha opinião, o Redmi Note 13 ele tem um sistema com mais funcionalidades que o Realme C67. E, consequentemente, também a velocidade do Realme C67 no uso do dia a dia e multitarefas tende a ser mais rápido porque o sistema é mais leve. Mas a gente viu aqui na abertura de jogos que são bem próximos e a diferença não é tão absurda assim. Mas o Realme C67 ele tem um ponto de destaque aqui acima do Redmi Note 13. Ele conta com NFC, coisa que o Redmi Note 13 não tem. Então aí fica esperto, ele não tem NFC, o Redmi Note 13, mas o Realme C67 ele tem NFC. Até mesmo na caixa dele já vem escrito que ele tem NFC de fábrica. Então é um ponto aqui para você que quer ter essa tecnologia, você vai ter aqui no Realme C67. Se a gente vir aqui em conexão em rede internet, na verdade em Bluetooth, dispositivos conectados, NFC, a gente já tem aqui a tecnologia já dentro do aparelho. Agora falando do áudio dos dois, são estéreo, mas dá uma olhadinha na qualidade sonora aqui do Realme C67, ó. A gente tem uma qualidade legal. Sai um pouco mais baixo na parte de cima, mas ainda assim é um áudio bacana. Já no Redmi Note 13, ele também sai um pouco mais baixo na parte de cima. Vamos comparar os dois, hein? Vamos lá. Ó.
O áudio do Realme C67 ele é um pouco mais alto, tá? Então, se você prefere ter um áudio mais alto, aqui nós temos no Realme C67 essa vantagem, mas não é um absurdo, né? Se a gente colocar aqui, ó, novamente, só pela batida, os dois estão no volume máximo. Então aí o C67 ele tem ali um volume maior. Os dois áudios são bons, não são de alta definição, mas tem uma qualidade decente para a categoria. Agora falando das câmeras dos aparelhos, nós temos no Realme C67 apenas duas câmeras. A principal lá tem 108 megapixels e nós temos aqui uma lente macro de 2 megapixels com uma frontal de 8 megapixels, tá? Já em relação ao Redmi Note 13, a gente tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma câmera ultra-wide com 8 megapixels, que também faz a função macro, e uma lente modo retrato com 2 megapixels. E a câmera frontal ela tem 16 megapixels. A qualidade das fotografias vocês dão uma olhada aí e já compara e já manda nos comentários aí qual que você achou melhor em relação às fotos, tá? Lembrando que o Redmi Note 13 ele tem uma vantagem de ter a câmera ultra-wide. E um ponto aqui é que os dois também são compatíveis com a Google Câmera. Então aí para você que está atrás de um aparelho básico para o dia a dia, qual que você acha melhor? Vou deixar o link aí na descrição, deixe seu like e até o próximo vídeo.